fonoaudiologia surgiu na vida de Núbia Sampaio? Conta aí pra gente. Maurício, primeiro é um prazer participar desse momento e dizer que a fonoaudiologia começou na minha vida lá atrás. Minha mãe adotou uma criança, na verdade ela foi abandonada no hospital e os enfermeiros ficaram procurando. Eu já tinha 9 anos, minha irmã tinha 7, não tinha nada de criança lá em casa e num sábado a gente saída para viagem, minha mãe pegou essa criança, né? E depois de 2 anos a gente descobriu que ela tinha paralisia cerebral. Eu comecei a levar a Melânia para fono e comecei a perceber que a fonoaudiologia podia mudar a vida das pessoas. E foi aí que eu me encantei e eu acho que quando ela tinha 7 anos, ela fez uma cirurgia, acho que era 7 anos, de hidrocefalia, também a primeira cirurgia neurológica aqui em Serra, e precisou intensificar os atendimentos de fono. E eu ia cada vez mais, e me encantei pela fonoaudiologia e resolvi fazer fono. Quando e como a fonoaudiologia entrou na sua vida? Então, a fonoaudiologia ela começou na minha vida muito cedo, né? Assim, eu ainda estava na escola ainda, no 2º ano de graduação, né? E eu fazia um tratamento de sinusite em uma clínica de otorrino. Aí eu passei um bom tempo fazendo tratamento lá, né? Então eu tinha que ir 2 vezes por semana. E ao ficar nessa clínica fazendo tratamento, né, eu via uma pessoa trabalhando lá com ele e na parte de fazer exame de videolaringoscopia. Aí eu fiquei interessado por aquilo porque eu via muita televisão e muito DVD. Aí eu fiquei interessado em saber o que estava acontecendo ali dentro, o que estavam fazendo, tipo de exame e tal, enfim. Aí foi onde eu conheci a fono e o tempo que eu passava fazendo o tratamento, ela passava conversando comigo um pouco sobre aquela profissão. Quando eu estava no 2º ano do colegial, né? Tinha que escolher uma profissão para fazer naquela época. Aí então eu fui descobrindo um pouco como é que era a fono, que ela trabalhava. Eu me formei em 2008 na Funeso, em Olinda. Eu sou de Paulista. Na faculdade, a área que mais atuava com crianças era a linguagem, foi a área que eu mais me identifiquei. O início da minha vida profissional foi em home care, né? E assim, alguns pacientes foi já vindo da faculdade, do estágio de observação, né? E aí esses pacientes eu comecei a atender em domicílio, né? Comecei a fazer home care e depois comecei a trabalhar numa clínica no centro de Paulista, que é a cidade onde eu moro. Passei acho que 8 meses só cuidando do meu filho e depois voltei a trabalhar. Então assim, foi um desafio porque na maioria das vezes ele ia comigo. Então assim, ele ia entre um atendimento e outro, era uma mamada, um cuidado, uma atenção. Querendo ou não, a gente sabe que algumas profissões são muito elitistas. E chegar na fonoaudiologia sendo uma mulher preta é mais difícil, sim. Então, assim, as portas não se abrem com a mesma facilidade, as pessoas não te olham com um olhar de credibilidade. Então, assim, você tem que todos os dias mostrar que você tem potencial, que você consegue, que você estudou para aquilo. Então, assim, foi... Eu ainda digo que eu sou uma preta muito privilegiada, porque eu tive a oportunidade de estudar numa faculdade particular, estudar em escolas particulares. Então, assim, eu sou privilegiada. Na época aqui só tinha curso de formação de professores, né? E eu porque queria fazer fonoaudiologia, fui para Recife, né? Me formei na Universidade Católica, né? Entrei logo numa pós-graduação, né? E me especializei em disfagia, né? Na época de faculdade eu já me encantava muito pela área hospitalar, pela área neurológica. Eu trabalhei na sala da restauração, estagiei na verdade, né? Era 3 meses de estágio, eu fiquei 6, fiquei 8, fiquei 1 ano. Voltei para o interior depois de que terminei minha pós-graduação. Quando eu estava com 1 ano na faculdade, minha irmã também resolveu fazer fonoaudiologia. Acabou, acho que eu influenciando ela e ela me incentivando também a cada vez mais estudar e buscar mais, né? Então assim, nos formamos, eu em 2002, ela em 2003 e voltamos para cá e fomos desbravar a fonoaudiologia no sertão. Ela que me inspirou a ser fonoaudióloga. Aí surgiu o apelido, Núbia Sampaio, Carol Sampaio. Eu disse, não, vamos fazer assim, as irmãs Sampaio. As 2 irmãs fono, né? E assim, e às vezes eu dizia, Carol, vamos comigo, Carol, fazer um atendimento? Até para ela ver também, né? Vamos comigo, vamos me acompanhar fazer um atendimento? Aí quando a gente começou a descontrair, daí Carol, sempre brincalhona, aí disse, não, as irmãs Sampaio, agora vai, aí pegou. Tá trabalhando ao lado da sua irmã, para ambas aí, é prazeroso? Demais, demais. Eu aprendo com ela e ela aprende comigo.
muito prazeroso. A gente troca muita experiência, né? E até pacientes que a gente, assim, às vezes ele, Carol, o que é que tu acha disso assim? Eu tô fazendo assim, o que é que tu acha? Eu faço muita casadinha também, um fisioterapeuta e um fono, né? Tipo, um paciente sequelado de AVC. Então eu faço muita casadinha. Ele vai fazer a terapia motora e eu coloco a neuromodulação. Então o paciente ganha muito com isso. Eu estagiei no IMIP e aí eu ouvi de um paciente, ela olhou para mim e disse, eu nunca vi uma doutora preta. E logo quando eu cheguei, né, no meu atual setor de trabalho, que é o PSF, né, e aí uma das pessoas que trabalham lá sempre me olhava meio atravessado. E aí num determinado dia eu fui pegar a minha refeição e ela disse, eu coloquei aí em cima da geladeira. Toda vez eu coloco o teu em algum lugar, né? Eu disse, não, tudo bem, não tem problema, eu procuro. Aí ela chegou, segurou no meu ombro e disse, eu acho que não gosto de tu porque tu é preta. E aí eu parei, respirei, e aí eu disse, a senhora sabia que racismo é crime? Eu posso lhe denunciar? Aí ela disse, mas eu tô brincando. Aí Não, isso não é brincadeira. Exatamente, a gente não brinca com isso. Isso não é brincadeira. Depois de formado, como foi assim a tua inserção no mercado de trabalho? Você começou fazendo, né, trabalhando em que área, fazendo o quê? Então, quando me formei, assim que eu me formei em 2009.2, né, eu já iniciei em janeiro a pós-graduação no IMIP, de motricidade orofacial. E logo em seguida eu entrei para trabalhar com audiologia. Eu estava fazendo pós-motricidade e trabalhando em áudio. Passei um ano na parte de áudio, foi onde eu decidi não continuar com a parte de áudio e voltar um pouco mesmo para a parte de motricidade. Em que momento da sua vida Noronha surge? Fernando Então, Noronha só tinha uma fonoaudióloga aqui na ilha, chamada Mônica. Ela foi a pioneira da fonoaudiologia aqui na ilha, né? E ela passou um bom tempo, mais de 15 anos. Então ela se aposentou. Quando ela se aposentou, teve a necessidade de se chamar um outro profissional, só que não estava em época de ter ainda o concurso público, certo? Então se notou a necessidade de chamar um outro profissional para suprir o lugar que ela estaria deixando. Quando chegou um outro profissional, observou-se que não deveria ter só um, deveria ter dois, porque a necessidade da ilha era muito grande. Aí foi aonde na ilha já tinha uma profissional, né, que é a Clau, e ela me fez o convite, ligou para mim, tem oportunidade para Noronha. Antigamente as pessoas só procuravam a fonoaudiologia no último caso, né? Hoje eu recebo ligação, porque olha, o neuro mandou procurar fono para prevenir isso. Hoje eu atendo paciente que tem esclerose e que já no início, então o médico já começou a pedir para a gente prevenir e retardar muitas coisas. Então assim, hoje a fonoaudiologia, graças a Deus, cresceu bastante. Além de toda essa história, uma coisa interessante que é até o que a atual gestão do Crefono 4 tem incentivado via o nosso presidente Cleiton Miguel, que é a participação de fonoaudiólogos em cargos públicos. Você foi secretária aqui da prefeitura, né? Eu fui secretária de assistência social, né? Recebi o convite para ser secretária de assistência social e foi uma experiência muito gratificante. Eu fui com o objetivo, né, de trabalhar pelos excluídos. Na época que eu fui secretária, eu reativei o Conselho da Pessoa com Deficiência, que é vinculado à Secretaria de Assistência Social. Que estava inativo, né? Que estava inativo na época, né? Por quê? Porque eu tenho um filho com deficiência. Então, vendo os perrengues que eu passei, ele hoje tem 11 anos, vendo os perrengues que eu passei de 11 anos, eu senti a necessidade de buscar algo que pudesse a mais para lutar, não só pelo meu filho, mas pelas pessoas com deficiência, né? Vamos lá, pra gente colocar bandagem para ficar bonito com esse sorrisão. Quando eu recebi a notícia, eu recebi aos 7 meses de gestação. Aí eu fui procurar um médico especializado em feto e foi quando a gente descobriu que Arthur ia nascer com a microcefalia. E aí foi tudo muito novo, porque depois de um tempo eu descobri que não era só a microcefalia, era associada ao Zika vírus e começou uma grande luta, né? E aí chegou até os ouvidos de Núbia, né? E Núbia chegou a nos fazer uma visita. Ela pediu para ver Arthur mamando e eu disse a ela que ele não conseguia mamar. Aí foi onde ela falou que ele ia precisar de uma fonoaudióloga, né? E aí ela me deu os primeiros passos, né? Como eu tinha que agir com o Arthur, onde eu tinha que ir, onde eu tinha que procurar uma fonoaudióloga. Ela chegou como voluntária, ela não me cobrou nada,
Ela chegou como uma pessoa da família, tanto que de cara a gente já teve uma boa comunicação, a gente já teve uma boa convivência, porque Núbia, ela é assim, quando ela chega, ela espalha amor, carinho. E aí eu descobri que Arthur tinha uma disfagia grave, porque tudo que eu dava a ele começava a se engasgar. Quando ele não botava ele no peito para mamar, ele não conseguia, ele começava a ficar sufocado. Aí foi quando Arthur foi para a sonda nasal e chegou a ir para a GTT. E hoje ele faz esse acompanhamento de fono para ter esse controle com a saliva, para que ele não venha ter uma pneumonia, se engasgar. Ela é quem traz vida praticamente para o meu filho, porque se não tiver esses estímulos da fono, meu filho ele pode broncoaspirar, ter uma pneumonia. Hoje eu não vejo meu filho sem uma fonoaudióloga, né? E hoje a gente tem o prazer de ter Núbia Sampaio como fonoaudióloga de Arthur, né, que é referência aqui em Serra Talhada. E hoje eu atendo ele no home care, né? Durante 9 anos, Arthur ficou fazia algumas terapias quando conseguia no município, com a deficiência dos profissionais que tem aqui, né? E a gente lutou, a gente fez rifa, a gente fez uma ação solidária, na verdade, porque nós temos aqui 2 crianças com microcefalia. E a gente judicializou e a gente conseguiu colocar essas 2 crianças no home care. Estar em Noronha, sendo fonoaudióloga, não é só ser fonoaudióloga, é ser a pessoa que escuta, a pessoa que dá conselho, a pessoa que praticamente é da família. E eu me sinto muito assim com a família dos meus pacientes, que são muito próximos. A gente se vê todo dia. Se a gente vai na praia, a gente vê aquela família. Se a gente vai numa festa, a gente vê aquela família. Então você começa a ter uma vivência, lógico que se respeitando os limites de cada um, porque você não adentra em lugares que você não deve, né? Mas assim, acaba tendo esse vínculo de confiança muito forte, muito grande. E aqui também acontece um movimento muito diferente do continente, porque aqui os pacientes precisam sair para fazer um tratamento, os pacientes precisam sair para fazer um exame. Então, assim, eles precisam... É muito difícil manter uma regularidade no atendimento, mas ainda assim eu consigo, né, organizar e atender, ver a evolução, receber também esse feedback dos familiares, né? Assim, acho que nesse pouco tempo eu já dei alta a 3 pacientes assim, que tiveram uma evolução muito rápida e foi muito legal. Mas eu acho que é muito isso, assim, a gente tenta se adaptar a tudo isso, porque aqui Noronha é um lugar diferenciado, né? Então a gente precisa se adaptar a muita coisa. Tem um paciente que inclusive agora ele fez 23 anos e eu disse, meu Deus, como eu tô velha. Eu comecei a atender o Miguel tinha acho que 8 anos. E eu disse, minha gente, como assim? O Miguel já tá com 23 anos, 22 ou 23. E aí Miguel foi uma trajetória, Miguel é síndrome de Down, e aí uma trajetória assim que eu acompanhei ele de pequenininho até, então assim, também na minha vida vai muito essa questão familiar, que Miguel eu fazia atendimento em home care, né? E aí tinha muito essa questão da família, do feedback diário, né? Da evolução dele. E aí quando eu vim, eu só parei de atender Miguel quando eu vim para cá, e por que eu vim para cá? Porque senão acho que eu estava com ele até hoje. E aí marcou por quê? Em que sentido marcou esse paciente? Por conta da evolução, né, que a gente teve, e também por conta do carinho que se tinha. Então assim, se descobrir fonoaudióloga, porque a gente não é, a gente se descobre, né? Se descobrir fonoaudióloga e ver o quanto de diferença você pode fazer na vida do outro. E quando você faz diferença na vida do outro, daquele serzinho que está ali, que confia em você, você faz diferença na vida da família também. Porque aqui a gente convive com nossos pacientes. Não é só na terapia, né? Não é na terapia, é no mercadinho, é dentro do ônibus, é na praia, é no restaurante, em todos os lugares que você imaginar. Eu convivo com meus pacientes. Humaniza mais, você acha? Humaniza porque a gente fica um pouco mais perto, mais próximo, a gente conversa mais, a gente troca mais figurinhas em relação a algumas coisas. Às vezes você traz, ele fez isso hoje do nada, você está no meio da rua, vem falar com você, ele fez isso hoje, que legal, obrigado por ter induzido, também ajudado a fazer e tal, orientado e tal, enfim. Aí você recebe um respaldo, então você humaniza mais. De um paciente que eu faço, na verdade eu faço também atendimento domiciliar, a 2 pacientes. O que tem Alzheimer,
Eu posso domiciliar, né, porque ela já é uma idosa, então delimita muito a questão da locomoção dela, para ela sofrer um acidente e tal. Então é mais interessante ter em casa. E tem um outro paciente que tem 14 anos de idade, que ele é autista, e ele tem outras patologias muito severas associadas. E ele é muito grande, ele é muito forte, e ele é agressivo também. Então atender ele em casa e ter o respaldo da família, até às vezes mesmo conseguir também alguma coisa com ele, porque é muito difícil. O Alisson, eu descobri o autismo dele muito cedo, né? Ele com entre 3 para 4 anos já sinalizei que existia algo de errado nele. E nessa minha jornada, para entender o que é que está acontecendo com o nosso filho é muito difícil, né? E aí veio o diagnóstico com muita dificuldade, como tem. As mães, elas sentem essa dificuldade de fechar o diagnóstico. Chegou uma certa idade do meu filho que ele começou a falar as primeiras palavras, mas tudo iniciou pela fono. Momentos em que Alisson, ele ficou confinado dentro de casa. Ele não abria a porta para esse fono entrar. Mas o que eu achei muito interessante e muito importante foi a resistência dele, do fono, não desistir. É como se fosse um desafio. Não, a gente vai conseguir, mãe. A gente não pode desistir. E ficou como uma ponte. O Alisson, eu sendo a ponte como mãe, e o fono, na missão dele, dizer assim, a gente vai conseguir. E a gente conseguiu, né? Com essa toda dificuldade, com toda a resistência dele, a gente conseguiu que ele abrisse a porta, que esse fono entrasse dentro de casa, que ele sentasse, que conversasse. E eu, como mãe, observei como é interessante o contato do fono no mundo do autismo, no mundo do meu filho. E ele entra na mente do Alisson, ele resgata uma memória que um assunto puxa outro, que daqui a pouco eles estão numa comunicação entre eles maravilhosa. É um crescimento, é uma evolução para a comunicação, que é isso que o autismo, ele sente essa dificuldade de se expressar. E quando vem um profissional numa guerra mental de uma criança em crise, ele chega, ele faz toda a diferença. O fono, ele é uma chave principal para abrir a comunicação de um autismo, de uma criança autista e um adolescente também. Eu sou uma mãe hoje privilegiada de ver o meu filho falar. Teria um paciente assim, teria um caso que marcou essa sua trajetória enquanto fonoaudiólogo, assim, e se sim, que caso era esse? Queria só que você contasse pra gente um pouco. Então, teve vários na verdade, né? Mas um que marcou bastante foi de um paciente meu, né, que tinha uma doença chamada ELA. E o que mais me chamou a atenção ali foi a questão da humanização em relação à sua família que ele tinha, né? Porque como eu trabalhava com home care, geralmente os pacientes de home care, eles vivem alguns com a família em casa e tal, com a esposa e tal, mas a dedicação da família em si era diferenciada, porque não era só a questão da família que morava com ele, a esposa e o filho, mas dos irmãos que iam para lá, dos primos que iam, dos amigos de rua que iam para a casa dele. Lá na casa dele foi a única casa de todos os trabalhos que eu fiz de home care e de clínica também que também é uma outra visão de trabalho, né? Que eu vi essa questão de estar todo mundo unido por uma pessoa que realmente gosta. E uma das cenas que mais me marcou foi o último aniversário dele, que como ele era um paciente muito debilitado, ele não podia ficar sem a respiração mecânica, que ele poderia vir a falecer, e a casa dele está lotada, e ele chega para mim e fala assim, eu como profissional da voz, né, e da linguagem, ele chega para mim e fala assim, eu só quero pedir um favor. Ele falando para mim, mas a gente fazendo a leitura labial, porque não saía som, né? E ele pediu só para colocar ele para falar. Cara, só ele para falar, coisa que tipo fazia o tempo todo da patologia dele quando foi descoberta, que ele começou a perder a parte da linguagem. E as pessoas iam para lá, ele só fazia leitura labial, ele não falava nada.
E coloquei ele para falar, ele cantou parabéns, ele cantou um hino, porque ele era evangélico, com todo mundo ao redor dele, tocando nele, rezando, orando por ele, abraçando ele, mandando energia, positividade para que ele fosse melhorar, sabendo que infelizmente a doença ela não tem melhora, só tem piora. E assim, isso foi emocionante, né? Foi muito emocionante, muito. Todo mundo se emocionou, todo mundo, a família toda, os amigos, até eu também me emocionei. Aquela questão, não tem como você separar, né? O profissional do humano, né? Do humano, não tem. Hoje você é feliz na profissão? Eu não faria outra coisa se não fosse fonoaudiologia. Fonoaudiologia é vida. Se a gente parar um pouquinho para pensar, a fonoaudiologia consegue mudar a vida da pessoa, né? E hoje em dia, hoje mais ainda, né? E talvez até por isso, por eu não fazer outra coisa, eu resolvi também me candidatar a vereadora, né? Cargos públicos são abertos também para pessoas, para fonoaudiólogos, né? E que as pessoas saibam e que entendam que nós, fonoaudiólogos, podemos mudar a vida das pessoas, seja atuando, seja legislando, né? O importante é que a gente consiga fazer o diferencial na vida das pessoas. E eu não faria outra coisa se não fosse fonoaudiologia. Eu acho que a fonoaudiologia se apresentou a mim aqui em Noronha como uma missão muito grande. E eu quero cumprir essa missão. E o que é que você pode ser através da fonoaudiologia? Uma mulher realizada, uma profissional mais humana, sim, mas também muito mais focada, muito mais interessada, muito mais estudiosa também. Eu acho que quanto mulher, quanto mãe, quanto pessoa, eu acho que a fonoaudiologia em Noronha tem me ajudado muito a isso. Ainda que o desenrolar do tratamento da fono venha a ser lento, mas essa lentidão ela pode ser superada com uma surpresa ao você escutar a voz do seu filho. Então, assim, o que eu recomendo que a mãe permaneça sempre procurando especialista. E a primeira porta, eu como experiência que eu tenho, a primeira porta que eu abri foi o fono. E esse é o principal, porque vem uma corrente, uma atrás de outra para um crescimento. Eu projeto coisas boas, eu espero cada dia mais que ele evolua, eu espero cada dia mais que ele se expresse, que ele se ache no mundo dele perdido, que ele cresça na mente dele, que ele prospere nas decisões dele, que ele, ao mesmo tempo, no enrolar da mente dele, se desenrole e passe para mim o que ele está sentindo. Espero que ele ande no caminho dele e ele saiba que pode voltar em segurança e saiba que ele sempre pode contar comigo como mãe, porque eu sou mãe solo e sou mãe de uma criança autista do nível 3 de 15 anos e posso falar que a trilha dessa jornada de mãe é difícil, mas há como ter um final feliz e há como sonhar, não deixar de sonhar.